Bom, aqui eu escolhi para o nosso último bate-papo do ano de domingo a visita ao meu amigo e admirador, né? Eu sou admirador dele também, Luiz Geraldo Nascimento Dolino. Dolino é um pintor, ele que vai explicar a pintura dele, não sou eu, que não sou expert, mas o Dolino tem uma trajetória de vida muito curiosa. Ele é quase um diplomata, né? Não foi diplomata por pouco, até os filhos seguiram um pouco por esse mundo. Mas ele foi funcionário do Banco do Brasil, é funcionário do Banco do Brasil, né? Já que mesmo aposentado a gente trata como funcionário do banco. E ao mesmo tempo teve essa vida simultânea, né? Não é paralela, de dedicada à arte. Aí eu achei tão curioso isso. Primeiro eu queria mostrar também o trabalho dele, a gente está aqui nesse ateliê maravilhoso em que ele produz essas telas, aqui no bairro do Bing, em Petrópolis, né? Um lugar calmo, tranquilo, inspirador, no meio da Mata Atlântica. Olha, obrigado por você ter me dado essa colher de chá para a gente conversar nesse nosso bate-papo aqui, pessoal do meu canal do YouTube. E eu queria que você contasse um pouco esse momento inicial da sua vida em que você, atraído pelas artes plásticas, né? Eu sei que o pintor não gosta que a gente chame isso de arte plástica, mas atraído pela arte, pela pintura, e de repente vai trabalhar no Banco do Brasil. Por quê? Bom, isso tem a ver, lógico, com a minha biografia, a condição em que eu nasci, né? Nasci numa família muito modesta, simples. Meu pai também era funcionário do Banco do Brasil e eu tenho 3 irmãs e elas tinham, eu achava, certos privilégios assim na criação delas. Eu não tive privilégio de ser o filho único varão, né? E antes de ingressar no Banco do Brasil, que é a questão posta, eu já tinha um severo interesse pelas artes plásticas, pela pintura, e queria estudar e comecei a me enfronhar nisso, e isso causou uma certa espécie, né? Uma certa preocupação, até eu diria, do meu pai, como é que esse rapaz, se ele enveredar por esse mundo, como é que ele vai sobreviver? E ele tinha um mantra, que era o que ele conhecia, era o trabalho do Banco do Brasil, né? E ele dizia, então tá bem, você quer fazer esse negócio de arte, mas você faz concurso para o Banco do Brasil? E aí ele dizia uma coisa que não se confirmou. Ele dizia, você entra para o Banco do Brasil que depois você vai fazer o que você quiser. Esse fazer o que você quiser é que falhou. Mas eu fiz concurso do Banco do Brasil, até me orgulho, depois de tanto tempo passado, eu fui muito bem aprovado. E aí entrei noutra fantasia. Eu falei, como eu passei num concurso com tantos candidatos, eu fui o segundo classificado nesse concurso, eu falei, pronto, agora meu pai vai entender que eu sou capaz de fazer outras coisas também e não vai me chatear mais com essa história. Que nada. E mais orgulhoso ele ficou, e quando ele viu que eu estava pronto para pular dessa aventura no banco, ele fez pressão como pai e chamou os amigos, colegas do banco, e disse, esse menino está pensando e agora nem quer tomar posse, não sei o quê, porque era essa a minha intenção de fazer o concurso e mostrar a ele que eu poderia, se precisasse. Mas não teve jeito. Bom, entrei no banco, aí vida que segue, e fiz a minha carreira, da qual, como disse, eu dei muito orgulho por onde passei, das coisas que fiz, e lá fiquei 31 anos. Não exatamente fazendo o que queria, como dizia papai, mas mantive a minha intenção de ser pintor, né? Isso atravessou toda essa trajetória de bancário, sem mácula até eu diria, porque por onde estive, nas funções que desempenhei, isso não me impediu de prosseguir trabalhando, expondo, me qualificando como artista também, né? E em algumas ocasiões até eu me surpreendia em algumas dependências do Banco do Brasil, quando eu chegava, e por outros canais o banco tinha obra minha, aí eu olhava, enfim. Então, mas aí eu queria puxar um pouco da tua memória. Você era um jovem funcionário do Banco do Brasil, seus primeiros... Você foi, por exemplo, para o interior do estado do Rio, né? E você enveredou por uma pintura que a gente chama pintura geométrica, que tem um tipo de sofisticação muito grande. A gente imagina que uma pessoa que vai por aqui tem que estar num mundo tipo o meio de São Paulo, o meio do Rio de Janeiro, né? Num mundo desse. Como é que
como é que você foi caindo para esse lado da pintura geométrica, aí eu abstrata? acho que não foi pela geografia do meu percurso, não. Volto outra vez à questão pessoal, né? Eu, enquanto aluno secundarista, sempre estudei escola pública, e eu tinha muita facilidade e gosto por matemática. Fui um bom aluno, destacado entre os meus colegas de ginásio, que se chamava assim naquele tempo. Eu era primeiro aluno de matemática, eu sabia tudo quanto é teorema era comigo, eu sabia muito bem. Os professores tinham um certo carinho por mim e tal. Era um gosto. Outro gosto também que atravessa toda a minha vida é o meu gosto pela música. Eu digo, a música é o meu combustível. Outra vez retornamos à matemática. Então, eu acho, no momento em que eu quis buscar, vamos dizer, uma linguagem para me comunicar por meio da pintura, o gosto pela matemática e a presença da música, a intensa presença da música na minha vida, indicou a necessidade de uma assimilação desse universo abstrato, totalmente matemático, que vai levar à geometria. E não estou chovendo no molhado. Isso é um pouco. Sim, mas aí você vai morar, óbvio. por exemplo, na cidade do México, com uma tradição muralista, né? Aquela coisa toda. Aquilo tudo não mexeu com você? Não mexeu. Quer dizer, eu frequentei visitando, né, os muralistas, eu estudei no México, passei 2 anos lá e via constantemente aquela arte, né, engajada, assim se chamava na época, a presença do realismo socialista, que é outra vertente. Isso me incomodava muito. Eu achava que a pintura ela não tinha mais no século XX o dever de documentar, de retratar. Isso tinha ficado até o século XIX, até o advento da fotografia, porque documentar passou a ser um argumento forte para a fotografia. Então a pintura ela tinha que enxergar um outro horizonte, uma outra paisagem. Então eu via os grandes, né, Rivera, Siqueiros, aquilo dizendo, não está com nada, a realidade não é essa. Né? E eles não conseguiram, a meu ver, transcender na documentação como um Goya fez. Goya foi um grande artista documental, registrou uma época, Goya para falar de alguém, né, importante, mas ele não só documenta, aquilo é muito mais, né, muito mais do que ousa a história. Eu acho que esses muralistas mexicanos pararam nisso mesmo. E tive a sorte, mas eu vi outras coisas no México muito importantes. Eu tive a sorte de ter conhecido aqui em São Paulo José Luis Cuevas, um artista genial, mexicano, e eu estou usando uma palavra pesada, genial. Ele, com 29 anos, ele ganhou o Grande Prêmio Internacional da Bienal de São Paulo, que era e é um evento da maior significação. Ele é um artista brilhante e jovem, né, para ter tanto reconhecimento como ele continua tendo. Eu me aproximei dele e a pintura dele me sinalizaram outras coisas mais silenciosas na pintura mexicana, que acabaram me seduzindo muito mais, por exemplo, Rufino Tamayo, para falar desses grandes nomes da pintura mexicana. Aí eu fui vendo, não, no México o que me interessa é Tamayo e sua descendência, esse pessoal mais delicado. Então você né? voltou com uma bagagem na mala, né? Não foi completamente... eu fui por aí. Meu aproveitamento no México foi mais por uma coisa mais poética, mais delicada, mais sutil, que eu não reconhecia e continuo sem ver. E Bolívia, Argentina, Uruguai, países que você também morou, trabalhando para o Banco do Brasil, o que te tocou no teu trabalho? A Bolívia, sob vários aspectos, foi uma passagem importantíssima na minha vida. Primeiro no Banco do Brasil. Pela primeira vez eu fui trabalhar numa agência de banco. Eu tinha feito já uma carreira de mais de 10 anos, estava chegando aos 10 anos de banco naquela ocasião, mas eu trabalhei sempre um pouco ligado à direção do banco, a gabinetes, a coisas assim. A agência, quer dizer, o caixa, conta o dinheiro, paga o cheque, eu não tinha convivido com isso. Quando cheguei na Bolívia, era uma grande agência,
com muitos funcionários locais, uma administração que tinha que se preocupar realmente com o dia a dia do ganhar dinheiro, que é a função do banco, e eu fui levado a complementar o meu aprendizado numa coisa muito intensa. O Banco do Brasil, eu digo, é uma organização weberiana, no sentido de que os mais velhos, que sabem mais, se preocupam em ensinar ao jovem, ao que sabe menos, e a gente, quando jovem, sabe que um dia na carreira chegará a ser um sênior e terá que repassar. E eu encontrei, digamos, esse elo de transição na Bolívia. Ali eu me tornei verdadeiramente um bancário que sabia a concretude da questão financeira, do dinheiro, do comércio exterior, do câmbio, e fui entrando por aí. Novamente, sempre atrai o meu gosto pela matemática. Por outro lado, na pintura, eu comecei a observar uma coisa que até hoje me toca muito, a questão têxtil. Eu revi isso na Guatemala também, mas no México também tinha menos contato, que o México estava mais, digamos, contaminado pelo Ocidente, né? Os astecas não estavam tão visíveis. Na Bolívia, outra vez, os incas são muito visíveis, aqueles tecidos fantásticos, maravilhosos, de cores deslumbrantes, sempre exibidos por meio de pontos geométricos. E eu falei, aí tem coisa, tem gato na tuba, vou por aí. Comecei a observar, a anotar muito, e quando eu vinha ao Brasil, naquela ocasião, eventualmente vinha ao Brasil, e eu tinha um contato de amizade e de respeito artístico com Rubem Valentim, grande mestre da pintura brasileira. E conversava com ele, e ele dizia, Dolino, o caminho é primeiro uma reflexão. Você tem que primeiro aprender uma gramática, domine uma gramática, depois você se expressa. E eu comecei a ver que uma gramática podia sair por ali. Essas coisas indígenas, aí fiz um nexo, um pouco óbvio, mas foi aí que fiz, também com a linguagem, com a gramática visual dos indígenas brasileiros, que é muito preciosa também, e onde também a linha curva não tem vez. Eu falei, é isso que eu quero e tal. Mas, quando você falou do Uruguai e da Argentina, vivi nesses países também, que são países de outra índole, né, intelectual, mas eu já cheguei portador dessa curiosidade ou dessa semente. Na Argentina e no Uruguai tem mais Goya, né? A coisa lá é outro requinte. No Uruguai, eu tive a sorte de me encontrar com dois grandes mestres da pintura geométrica continental, né? Mundial fica mais difícil falar assim, mas não se fala de arte geométrica na América Latina sem mencionar Maria Freire e José Pedro Costigliolo. Eles eram pessoas velhíssimas já e muito consagradas quando eu conheci. Eles já tinham 60 anos. Eu achava aquilo uma coisa de uma pessoa com 60 anos, né? E eles tiveram a generosidade de dar atenção ao que eu pensava e começava a fazer, já me apropriando de uma gramática geométrica, coisa que eles eram mestres. E eles eram casados, não tinham filhos, e apesar de ter produzido uma obra visualmente muito diferente, mas a essência do pensamento geométrico era comum. Digamos, eles como se fossem, eles me batizaram naquilo e olhavam com muito cuidado o que eu estava fazendo e criticavam e apontavam saídas e tal. Então o Uruguai é outro país que me deu assim um alicerce muito forte. E dali eu fui para a Argentina, onde morei longamente, morei 5 anos lá. Aí eu diria que lá eu já sabia falar um idioma, sabia. Tanto é que os meus grandes amigos, grandes artistas argentinos, dos quais me aproximei e que expusemos depois juntos na Argentina e fora da Argentina, pelo mundo afora, são artistas que já estavam dentro de uma linguagem que eu sabia falar. Talvez não tão bem quanto eles, mas eu me expressava. Me comunicava, e eles, outra vez, abriram as portas para mim. A Argentina hoje também é um país que eu convivo intensamente. A gente visita lá em Buenos Aires o Malba e o Museu de Belas Artes, que obviamente vocês vão encontrar obras do Dolino lá. Eu vou fazer assim um stop aqui, que eu quero falar ainda do teu trabalho no Instituto Cultural Banco do Brasil, do teu trabalho na TV Escola. Mas se eu estou aqui, o pessoal deve estar olhando isso aqui, né? Deve estar todo mundo imaginando. Esse é um trabalho que vai para Natal, não é isso? Eu tenho o privilégio de ter uma grande instituição em Natal, que é a Oficina, que se dedica à arte contemporânea,
E eles já há alguns anos, há 3 anos, eles intensamente consomem o meu trabalho. Consomem exibindo, consomem vendendo, consomem impondo, né, aquela sociedade ali. Eu vou lá de vez em quando, eles me convidam para dar palestras, coisas assim. Enfim, sou muito feliz com esse pessoal. E isso aí é uma encomenda que está partindo já na próxima semana para lá. Vai de avião, vai voando. Aí, Dolino, fica aquela coisa, né? O que é que te inspira na cor, né? O que é que te... Você sonha com isso? Você... Bom, é quase um absurdo perguntar isso para um artista, mas como é que você vê isso na sua cabeça antes? Volto à questão da música. É, você gosta muito de música também, a gente ouve música juntos, eventualmente, né, no nosso convívio pessoal. E às vezes eu tento, é uma fantasia, isso não tem. Tudo aqui é fantasia. Mas às vezes estou ouvindo um quarteto de Joe Coltrane, um troço desse, eu digo como é que ele marcava esse ritmo. Há momentos que são claros, depois fica intensamente escuro, há momentos que são uma planície, uma cor só praticamente. Como é que eu vou expressar isso? A música um pouco não é a única orientação que eu tenho com relação à cor, mas é uma forte orientação que eu tenho com relação ao meu convívio com a cor. Então eu estou sempre. Era como se eu pudesse dizer, e não farei, porque aí eu estou induzindo muito a uma falsidade, talvez, mas eu sou capaz de olhar um quadro meu e dizer assim, isso aqui é um quarteto de Brahms, tal, que o Opus 25, que eu fiquei ouvindo. Você devia dar todo. essa dica pro. Não, é porque isso não Porque fará. a pessoa talvez identifique quando Isso ouvir. não, mas não sei, pode não fazer sentido para outra pessoa. É uma coisa muito íntima o que eu acabei de dizer, né? Isso aqui, cada uma delas, gente, é uma obra única, né? Quer dizer, você... Claro que você pode fazer gravuras disso, mas você não vai fazer outro igual, não é isso, né? Não, outro igual não, mas eu acho que eles são visivelmente parentes. Né? O que eu digo parente? Quem vê um quadro desse não tem nada que ver com o seguinte ou com o anterior, mas eu diria que na estrutura eles visivelmente nascem de um mesmo DNA. Ou pelo menos eu me esforço para que seja Ele assim. diz que tem uma fórmula na cabeça que Não esgotei ainda. não esgota aquilo. O, o Ivan Serpa foi fundamental no teu trabalho? Foi fundamental. Foi fundamental, sobretudo porque o Ivan Serpa, além do grande artista que ele tinha uma impaciência que me foi muito útil. Eu, na época que trabalhei, né, sob a orientação dele no Museu de Arte Moderna, eu vinha de Niterói e ele pedia que a gente fizesse trabalhos para ele ver o mar. Então era um sacrifício, a gente vinha de barca, não tinha ponte, né? E chegava, ele era um destrutor. Ele olhava e ele sempre perguntava, recorrentemente, ele dizia, você mora em Niterói, né? E que mão de obra trazer isso? Isso não vale nada, você ainda vem carregando esse peso, esses troços. Você ficava tão desconjuntado, depois você treinava com essa má vontade dele, que ele dizia, olha, mas esse azul aí, isso tem a ver com Mondrian, assim, assim, isso você pode salvar, conserva isso. Ele ia construindo, ele primeiro fazia tábula rasa daquilo. Ele não te dava vantagem, né? Era só desvantagem. Mas depois ele ia pensando aqui, ele reconstruía o seu trabalho. Isso foi exemplar para mim, exemplar. Juliana, vamos pular agora na história. O último lugar que você trabalhou no exterior foi a África. Foi. Foi Abidjan e você também era responsável por Lagos, na agência do Banco do Brasil lá. E essa experiência africana deve ter sido, para um pintor, uma coisa... Definitiva. Eu, se quiser sintetizar muito, eu diria que os anos que eu passei na África, que foram alguns anos, 4 anos, tiraram de mim qualquer pudor com relação à cor. Vale tudo. Eles demonstram isso, os africanos, na rua, no mercado, no convívio cotidiano, que pode tudo de cor. Um exemplo só para folclórico. Um enterro, quando morre uma pessoa na África, o corpo não é velado, mas a família se reúne e recebe os amigos, as pessoas, em memória daquele falecido. A família recebe os seus amigos, as pessoas que foram conviver com aquele momento difícil, todos vestidos com o mesmo tecido. Homem, mulher,
Eles compram peças e peças de um mesmo pano, uma mesma tecelagem, um mesmo desenho, para que até quem chega até identificar quem é parente e quem não é. Muito bem. Vale tudo. Pode ser vermelho, amarelo, cor de abóbora. Não... E o luto está presente também. Eu estou contando essa pequena anedota para dizer... Isso tudo foi me alertando, dizer, olha, não existe uma cor determinante disso, daquilo. Para com essa bobagem que na Europa é tudo acinzentado, é tudo tênue, devagar, entre os tropicalistas é tudo cor de abóbora, amarelo, não é nada disso. A cor, ela serve a você ritmicamente. Quer dizer, você tem que criar um ritmo com ela. Ela tem que te oferecer contrastes suficientes para você expressar. No meu caso, de artista geométrico, o que eu quero dizer, basicamente, se você me perguntar até, mas qual é o assunto da sua pintura? Meu assunto é o ritmo. E a cor me fornece essa solução. Bom, ele podia falar aqui horas também sobre comércio exterior, porque a experiência dele na Cassex, que era a carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, que praticamente pavimentou a ascensão do comércio exterior brasileiro a partir dos anos 60. Mas esse é outro papo. Hoje a gente está conversando sobre arte, que é domingo, é um dia... Aí eu vou dar um salto, vou pegar o final da sua carreira lá, Centro Cultural Banco do Brasil. Como é que isso caiu no seu colo? Isso caiu no meu colo uma noite, eu trabalhava na Cassex e, portanto, sempre com a cabeça ocupada em assuntos relativos a comércio e câmbio. E o presidente do banco, ele mesmo, ligou-me uma noite, tarde, pediu desculpa pelo horário e falou, olha, sabe, o Banco do Brasil vai ocupar a antiga sede com um centro cultural, estamos tocando essa obra e tal, e o seu nome me foi oferecido, porque você também é um artista, pensa intelectualmente uma série de assuntos relativos à cultura, e eu dei aquela resposta que a gente polidamente sempre dá, muito obrigado, eu vou pensar, o senhor me dá um tempo. E ele falou, ok, perfeito, vou te dar um tempo até amanhã, porque eu estou indo ao Rio e gostaria, se for o caso, já de te anunciar numa entrevista que você será diretor ali. E foi mais ou menos assim, eu nunca pensei, não sabia, eu era tão ocupado na Cassex, nem sabia que o banco tinha uma decisão de diretoria de criar um centro cultural ali. E, bom, foi um momento feliz também, é evidente que aquilo é uma obra que eu incluo na minha biografia, mas não é uma obra solitária, como nada é solitário. Eu liderei uma equipe do maior valor, de pessoas extraordinárias que ajudaram a pôr aquilo de pé. A gente pegou uma obra, a construção do nosso primeiro pool foi engenheiro, pedreiro, arquitetos, e pensar o conteúdo, que foi uma outra ginástica importante e que está aí de pé até hoje, para meu orgulho. Bom, ele profissionalmente ainda continuou trabalhando na área de economia, enfim, foi assessor do ministro da Indústria e Comércio, da época, ministro da Agricultura, mas isso é também outro papo, né? Eu queria finalizar um pouco, você nunca perdeu essa coisa do gestor, do manager, daquele administrador, o seu lado bancário meio que funcionou. Aí você desembarca numa organização social que hoje é responsável pela TV Escola, por exemplo, Mas isso tudo tem a ver com a sua experiência de vida, A música, a história, a geografia, a arte. No fundo, tem um pouco a ver com isso. Tem. A gente é um bloco monolítico no final, Mas ali na TV Escola também um outro trabalho fantástico que a gente realiza, é uma equipe muito coerente, muito afinada com o que quer fazer, com o que pensa de educação à distância. Me esforço por colaborar com isso, mas ali, lógico que a minha vida interior, a palavra é um pouco pernóstica, mas cabe, a minha vida intelectual ajuda. Mas ali o bancário está mais presente. Eu sou um homem que cuida daquela administração, se aquilo tem cabimento, se aquilo é possível, como é possível, e tornar aquilo uma coisa legítima, defensável. Eu tenho também um enorme orgulho. No final, eu já falei 3 vezes de coisas que eu me orgulho aqui, ou 4. No final, eu acho que eu
me orgulho muito da vida que eu tenho levado, é isso. Tenho feito coisas que são dignas de serem contadas. Meu amigo, muito obrigado por esse nosso bate-papo de domingo. Eu vou pedir para o Cláudio depois inserir no final da nosso bate-papo a lição do amigo, né? Que é a sua relação com o Carlos Drummond de Andrade. Fala um pouquinho dela. O Carlos Drummond de Andrade eu conheci, eu mais jovem, lógico, por meio de Maria Julieta, grande amiga minha, filha dele, uma pessoa que foi fundamental na minha vida e da minha família, e isso levou-nos, a minha família e a mim, ao convívio com o poeta. E outra vez o lado bancário também aparece aí. Eu não vou pretender dizer que eu tinha um convívio no plano intelectual com o Carlos, mas fui procurador dele. Eu pegava o talão de cheque no banco, eu dizia, olha, essa poupança está horrível. Enfim, foi assim até o final da vida dele. E, enfim, era uma coisa de família. E por que a lição do amigo? A lição do amigo foi o nome de uma grande exposição retrospectiva feita na Caixa Econômica em Brasília, mais de 70 obras minhas, e esse título foi escolhido porque figurava nessa exposição uma pintura, um quadro, que tinha sido capa do livro A Lição do Amigo, que é um livro do Carlos Drummond, e eles fizeram um pôster imenso com a capa do livro, e no local onde seria reproduzida a obra estava o original, e foi uma coisa bem bonita, e assim se chamou a exposição. Gente, muito obrigado, já estamos também no final do ano, né? Nosso último bate-papo do ano de 2018, e a gente se encontra em outro bate-papo, mas só em 2019. Eu agradeço. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos.